Olá, um forte abraço para todos os meus amigos, né? Um forte abraço para todos os meus amigos. Vou trazer mais outra passagem para vocês aqui. A passagem que eu vou trazer aqui hoje para vocês, né? A tentação de Jesus. A tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tentação, né? Ele foi atentado lá no deserto, né? Pelo nosso pior inimigo. Pelo nosso pior inimigo, que é inimigo de Deus e é inimigo dos nossos irmãos em Cristo Jesus, né? A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra principado, potestade, contra a hosta, principado, potestade. Está escrito lá no livro de Efésios, não me engano, lá no livro de Efésios, capítulo 10, 6. Acho que é Efésios, capítulo 10, 6, uma coisa assim. Tá? A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. É contra a ostra, principado, potestade. Tá? Principado e potestade é uma legião que não tem como contar. Tá? É uma legião que não tem como contar. Então, irmão, a nossa luta não é contra o humano. A nossa luta não é contra o humano, não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é contra o humano, nem contra a carne, nem contra o sangue. É contra a hosta, principado e potestade. Tá? Então, nós vamos aqui trazer para vocês aqui o livro de Evangelista Mateus do número 4. O livro de Evangelista Mateus do número 4. A tentação do Senhor Jesus no deserto. Vamos lá comigo? Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. A tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tentação de Jesus. A tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser atentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E chegando-se a ele o atentador e disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda-te que esta pedra se torne em pão. Mas ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. O 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará porque quando a lente aqui, seus anjos dará ordem ao seu espírito, ao seu respeito, tomará-te nas mãos para que nunca tropeça em algumas pedras. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não atentará o Senhor teu Deus. E novamente levou o diabo a um monte muito alto. Ele todos reino, te dou todo esse reino do mundo, a glória dele. E disse-lhe, tu és. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando-me adorar. E então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás
adorará só a ele e servirá. E então o diabo deixou e chegou os anjos e os serviu. Tá vendo aí? O bicho, ele é atrevido, Satanás. Ele é um bicho atrevido. Ele é inimigo de Deus, foi inimigo de Jesus e é inimigo dos salvos. Ele é inimigo de Deus, é inimigo de Jesus, é inimigo dos salvos. É um bicho atrevido, tá? É um bicho sujo atrevido, tá? Eu me lembro lá no livro de Ezequiel 28:14, que ele falou que ele ficará muito mais acima do Altíssimo e assentará na cadeira do Altíssimo. Mas ele não se prevaleceu contra o Todo-Poderoso, contra o Criador. Deus jogou ele lá de cima para baixo. E ele está abaixo do solo do teu pé. Tá? Então, irmão, o inimigo é atrevido. Ele é inimigo nosso, é inimigo de Deus, inimigo de Jesus e é inimigo nosso. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Tá? Ele é sujo, ele é imundo. Tá? Tudo isso que está acontecendo aí na face da terra aí, é tudo plano dele. Tá? Ó, lança a mulher para você, destruição, lasciva, pecaminação, né? Sujeira, tudo que não presta é tudo dele. Tudo que contém a mundiça na face da terra é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. E a Bíblia fala, todo aquele que faz a vontade dele é filho dele. E todo aquele que faz a vontade de Deus é filho do Criador. A aflição dele é essa. Tá? Ele atentou Jesus lá no monte. Ele atentou Jesus lá no monte, lá no deserto. Tá? Ele atentou Jesus. Foi só Jesus sair do batismo de João Batista, lá no Rio Jordão. Foi só Jesus sair do batismo. Tá? Que João Batista era parente de Jesus. Era primo de Jesus. E Jesus era primo de João Batista. Tá? Jesus era primo de Batista. Tá? Então todos os dois tinham alguma coisa em comum. Então, realmente, Jesus era para ser batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. Tá? Era para ser batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. Tá? Para poder ele vir, né? Pregoar a palavra de Deus, né? E depois ser atentado por aquele bicho ruim que foi expulso do céu. O livro de Ezequiel 28:14, que ele queria ser muito mais do que o Altíssimo. Se eu pudesse, eu seria muito mais do que o Altíssimo. Eu subiria e sentaria até na cadeira dele, mas virou um lambeiro. Deus jogou ele para baixo. Ele está acima da sola dos seus pés. Ele está abaixo. Ele está acima, não, ele está abaixo da sola dos seus pés. Então, irmão, o inimigo ele é atrevido. Tá? Lá dentro do jardim, ele preferiu usar a mulher. Ele preferiu usar a mulher do que usar Adão. Tá? Ele usou a mulher para poder a mulher cair em contradições, tocar na árvore do conhecimento do mal, do conhecimento do bem e do mal, para que a desgraça ia acontecer no planeta, na face da terra. Tá? E hoje está aí, ó, esse mundo todo pecaminoso aí, todo cheio de corrupção, droga, prostituição, lasciva, homem morando com homem, mulher morando com mulher. Tá? Eu não tenho nada a ver com isso, não, irmão. O livre-arbítrio é do homem, não está escrito na Bíblia, não. Não está escrito na Escritura Sagrada, não. Não achei em lugar nenhum aqui que Deus deu livre-arbítrio para o homem escolher o que ele quiser na vida. O livre-arbítrio é do homem. O homem que fez a escolha. A mulher que fez a escolha, aliás.
a mulher que fez a escolha e o homem que fez a escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Primeiramente, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a serpente e a mulher, que foi enganado por ela, foi enganado pela serpente, lá no jardim do Éden, lá dentro do jardim do Éden, tá? Ele foi lá tentar aquele casal, foi lá tentar Adão e Eva, tá? Atentou mais Eva do que Adão, porque Adão não foi atentado pela serpente, não. Adão nem chegou perto da árvore, só chegou perto da árvore porque a mulher falou para ele: Adão, toca nesse fruto, Adão. Toca nesse fruto que você vai ver uma diferença, como a gente vai ficar diferente. Viu? E só que a serpente falou para Eva, quando a Eva se aproximou da árvore, que Deus falou que não era nem para Adão e nem para Eva se aproximar daquela árvore. Aquela árvore é uma árvore maldita, aquela árvore é uma maldição. Ia trazer maldição para toda a humanidade da terra. E trouxe a lepra para toda a humanidade da terra. Trouxe a lepra, tá? E tá aí, irmão. Tá aí. Agora, aí Deus foi e trouxe Jesus para morrer por nós, para ser sacrificado ali naquela cruz, para derramar o teu sangue na cruz pelos salvos, pelos seres humanos, para poder ter salvação e vida eterna. Mas aí, o mundo está dividido. O mundo está dividido, né? O mundo está dividido. Muitos estão divididos. Uns querem salvação e outros não querem, né? Tá achando que esse mundo que estão vivendo aí é o mundo certo, é o mundo real. Não, o pecado é gostoso, o pecado é uma delícia. A Bíblia fala lá no livro aos Romanos, capítulo, acho que, não me engano, acho que é 23:6. Acho que é 23:6 ou 22:6, acho que é 23:6. Que o salário do pecado é a morte. O dom grato de Deus, salvação e vida eterna. Tá? Romanos capítulo 23:6. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus, salvação e vida eterna. Tá? Então, irmão, todo aquele que peca morre. Todo aquele que peca morre e morre sem salvação e sem vida eterna. É o salário do pecado deles. É a lasciva deles. É a prostituição deles. É a corrupção deles. É a arrogância, a soberba, o avarento. Tá? E vou dizer para você francamente, você vai acreditar. Se você pensar que vai ter muito ímpio dentro daquele lugar, onde o fogo nunca se apaga, vai ter muitos evangélicos também que não estão vivendo esse evangelho. Não está vivendo esse evangelho. Tá? Está só descartando, usando a palavra de Deus para poder se descartar, que achar que tá bem com o seu Jesus, não está bem coisa nenhuma, meu irmão. Está fazendo a vontade de Satanás. Tá? Satanás está entrando dentro das igrejas, está fazendo discipissão de pessoas, esses crentes que estão dentro da igreja, vocês aí crentes que estão dentro da igreja aí, vocês estão fazendo discipissão de pessoas, vocês que é capaz de rejeitar. Jesus foi rejeitado muitas vezes pelos escribas, os fariseus e sacerdotes. Para os escribas, os fariseus e sacerdotes, Jesus muitas vezes foi rejeitado. E hoje dentro da igreja estou vendo muita rejeitação. Muita rejeitação. Você acha que o preconceito hoje em dia só cá fora? Só está cá fora no nosso Brasil, no nosso país? E o outro lá para fora? Tá? O preconceito hoje está dentro da igreja também, ó. Preconceito de pele, de preto e de branco, tá? Quando não é o preto, é o branco. E quando não é o branco, é o preto, tá? Black or white. Black or white, tá? Quando é o branco, é o preto. Quando é o preto, é o branco. Preconceito. Isso aí tem que acabar dentro da igreja. Tem que acabar essas bagunças, essas coisas dentro da igreja, tá? Deixa todo mundo fazer a obra é para todo mundo fazer. É por isso que estou postando meus vídeos aqui, irmão, no meu canal, no meu YouTube, nas redes sociais, porque aqui eu fico à vontade, na minha casa eu fico à vontade. Porque na igreja você não tem como ficar à vontade, viu? Você não tem como fazer, dar um testemunho, que Deus fez na tua vida, dar um testemunho, né? O que Deus está fazendo na tua vida, né? E eu não gosto de mendigar os pés de irmão nem de irmãzinha, não. Para me dar testemunho, não.
Eu não gosto de mendigar, não. Tá? Eu quero que o próprio Deus capacita esses homens, essas mulheres que estão de frente do trabalho, para dar oportunidade para essas irmãzinhas, para esses irmãozinhos, dar o testemunho lá na frente lá. Quem tem testemunho para dar aqui, vem aqui. Tá? É isso aí, mas não está acontecendo isso. Então, irmão, a igreja daqui para frente vai desandar. Tá? Vai se desandar, vai ser a geração mais incrédula. Vai ser as gerações mais incrédulas daqui para frente. Ou gerações incrédulas, como a Bíblia fala. Como Jesus fala. Jesus falou no tempo passado lá atrás. Gerações incrédulas. Tá? É gerações incrédulas. Tá? Então, naquele grande dia, meu filho, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se bobear, vai passar ninguém pela peneira. Não vai passar ninguém pela peneira. Tá? Só vai passar só os bonzinhos. A areia mais fina é o que você vai usar para você fazer o seu trabalho. Mas os grossos vai ser jogado tudo fora. Tudo no lago de fogo. Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E o meu legado vai ficar aqui. Se eu não tiver mais aqui, se Deus ter me levado, o meu legado vai ficar aqui. Se eu não tiver mais aqui e Deus ter me levado, não sei quem vai me levar dormindo, não sei quem vai me levar acordado, eu não sei, tá? Então, o meu legado vai ficar aqui, tá? A glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. O livro de Ageu, acho que é Ageu 9, capítulo 2. Ela é o livro de Ageu. Então, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Ele é eterno, Ele vai adquirir de você. Tá? Jesus sofreu por nós. Jesus derramou teu único sangue lá naquela cruz por nós. Nós somos testemunha de Jesus. Nós somos testemunha dele e ele é testemunha nossa. Tá? Ele veio para nos servir. Nós não servia a ele. Ele veio para nos servir. Não nós servia a ele. Tá? E nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Não estou pensando aí, tem muita gente dentro da igreja com medo de falar essa palavra dentro da igreja. Não, irmão, nós somos salvos, né? Somos salvos, né? E fala o modo dele lá, nós somos salvos, irmão. Mas não fala assim, irmão, nós somos salvos não pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Tá? É por isso que nós estamos na presença de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu mestre. Obrigado, meu Senhor, meu Salvador da minha vida. Aceitei Jesus em 1994, no mês de agosto. Foi o mês de agosto, mês 8, acho que é mês de agosto, mês 8. Tá? Aceitei Jesus lá. Foi numa sexta-feira, às 15 horas. 15 horas para 16 horas da tarde. Eu me converti ali na Casa da Bênção. Rua Valda, Outeiro das Pedras. Rua 240, Outeiro das Pedras, Rua Valda. O meu saudoso missionário José da Rocha Lima, que já não se encontra mais aqui. Deus levou ele para casa. Deus levou ele para casa. Tá? Porque a igreja não ia ser como estava, não ia estar como estava na época dele. Tá? Não ia estar